Fala, atleta! Estamos aqui inaugurando um novo projeto, a nova fase do canal do Cadinho Treinamentos. Você que não está inscrito, já se inscreva de uma vez, aproveita o momento, porque nós vamos trazer uma nova fase de conteúdos, novos temas e convidados especiais. Estamos aqui junto hoje com Leandro Lavorato, nosso Nutri e ciclista. Leandro, fala um pouquinho de você aí. Olá, galera. Então, eu sou nutricionista, voltado bem para a parte do mountain bike, correções da parte nutricional, entendeu? E antes de ser nutricionista, você já era mountain bike, né? Isso, eu pratico atividade física a vida inteira, mountain bike já são mais de 20 anos, né? Então já tem uma bagagem aí associada à ciência da alimentação, né? E é muito legal isso, né, Leandro? Porque você entrou na faculdade, tudo que você fazia, que você estudava lá, você já estava pensando sempre na bike também um pouco, não tem isso? O legal é que a gente vai sempre aplicando o que estuda, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que são poucas as coisas que funcionam de verdade para o atleta. Ó, que legal, hein? Você já deixou uma deixa para mim aí para te perguntar. O que você não acha legal hoje para o atleta? A gente vê muitos atletas tentando se ajustar, que tem as quebras, né? Mountain bike o cara quebra muito, né? Tem aquele prego, né? Ah, bateu o prego, o cara não anda mais. Ele encosta, deixa a bike de lado e fica sem força, sem energia para fazer mais nada, né? E aí a gente pega, né, os atletas que começam a pedalar, porque a intenção nossa do podcast também é muito isso, né? A gente falar com todos os públicos aqui hoje, poder fazer uma abordagem bem legal no sentido de orientar quem está começando, quem já pedala há mais tempo, até o cara que já é aquele super atleta, né? Até a saudação que eu falo, fala atleta, tem muita ligação com isso, porque atleta é o cara que começa a fazer um exercício, começa a fazer uma atividade. Tem vários níveis de atleta, né? E aí pensando nisso, né, que a gente estava falando, o que você sente que não dá certo? Muitas vezes as pessoas erram muito para sair para pedalar, relacionado muito à nutrição. É a questão do que comer antes do pedal, do tempo ali de digestão, de esvaziamento gástrico. As pessoas erram muito e principalmente para o nosso esporte, o mountain bike, as pessoas têm medo de comer carboidrato. E dependendo, numa alta intensidade, ele é o substrato energético mais importante ali. Então, assim, tem que tomar cuidado, assim, não pode comer muita proteína, muitas fibras e ser carboidratos de fáceis digestão, entendeu? E eu já vi muito caso assim, Leandro, o pessoal começando a pedalar para emagrecimento, né? E muitas vezes, não, teve a experiência de passar muita fome durante um treino, durante um rolê, e aí Aham. nas vezes seguintes que saiu, né? O cara comeu um pão com presunto, requeijão, aí tomou um copo de leite, bateu com vitamina, com leite, banana e Nescau. Então ele ingere muita gordura, que isso vai ter um Isso. tempo de processamento que. Exatamente. Alguns tipos de gordura, se você ingerir antes, não vai usar nem no exercício. Até ela ser metabolizada vai demorar 4 horas. Você já vai estar em casa, não usou aquilo, só te atrapalhou, aumentando o fluxo sanguíneo ali no intestino e Aham. tirando o seu desempenho, né? E aí como é que faz? A orientação, aquela pessoa quer emagrecer, mas ao mesmo tempo ela não quer quebrar durante um pedal. Aí que tem Exatamente. esse equilíbrio, Eu que entra bem esse papel do nutricionista, né? É isso mesmo. Então não tem que ter medo do carboidrato. Pessoa que vai gastar ali 1.000 calorias, 2.000 calorias num pedal, se você ingerir 300 calorias de carboidrato, ela não vai virar gordura de forma nenhuma. Então, assim, é melhor você ingerir o carboidrato e com relação ao emagrecimento ou ganho de peso, vai depender no tudo que você comeu no dia. Se você tiver um superávit energético, você vai ganhar gordura. Se Sim. você ficar numa norma energética, você fica o mesmo peso e o Uhum. déficit energético é onde você perde a gordura. Então você consegue ingerir carboidrato, utilizar o carboidrato para treinar. E se você tiver com esse objetivo de perder gordura, tem que acompanhar o restante da sua alimentação no decorrer do dia. Então, assim, um erro muito grande é a pessoa querer emagrecer e achar que o carboidrato é responsável por não emagrecer ou ganhar peso, e ele é essencial para a energia do corpo. Então, se você vai afetar o seu treinamento, você vai treinar, vai sofrer no treinamento, vai ter um desempenho horrível.
Então não precisa parar de comer carboidrato para emagrecer. Depende da sua alimentação total do dia. O que vai acontecer com essa finalidade? Se é ganhar ou perder peso. A gente sabe, né, Leandro? Isso já é bem difundido, que o carboidrato é o melhor combustível para quem quer treinar. Então, o melhor gerador de energia, né? Vamos falar até nível celular e outras coisas mais. Tem vários tipos de carboidrato também. Mas aí a pessoa que passa, por exemplo, ela tem a experiência, né? Por exemplo, de passar muitas horas assentado e ter a experiência de comer muito carboidrato quem não faz exercício. Aí ela sente engordar. Realmente, o problema maior desse perfil de pessoa, às vezes porque a alimentação dela é predominante de carboidrato. Então, ela tá uma alimentação desequilibrada, não tem proteína. A proteína age ali na saciedade, né? Isso. E esvaziamento gasto mais lento, por isso que ela te deixa inibe a fome. A proteína estimula hormônios que inibem a fome. Então, a questão não é a culpa também do carboidrato, se a pessoa se alimenta, tem essa alimentação desregrada e só come carboidrato. Então, está faltando um equilíbrio aí. O carboidrato acaba sendo o vilão dessa história de que ele é que vai fazer as pessoas engordar. E eu acho que está mudando muito isso, veio até, né, a questão da dieta low carb, né? Vamos reduzir o carboidrato para poder emagrecer. A dieta cetogênica, né? E esse equilíbrio que você fala, a gente sente isso treinando, né? Quando você tem menos reserva de glicogênio através do depósito da glicose, que vem do carboidrato, a gente sente que está mais fraco para treinar. Exatamente. A glicose entra ali antes, durante do exercício para você justamente preservar esse carboidrato que a gente tem no músculo e no fígado. Então, a gente quebra geralmente quando você não ingere carboidrato, você depleta suas reservas de glicogênio. Então, se você não for uma pessoa treinada, você vai entrar ali utilizar a gordura e você não está metabolizando bem gordura e o cara iniciante ele vai quebrar. E o carboidrato também ajuda a metabolizar, a oxidar a gordura, né? Ele seria uma lenha para queimar Exatamente. a gordura. O glicogênio ele nunca zera, né? Ele chega a níveis mais baixos, mas nunca gera. E o corpo também nunca fica sem glicose, porque até através da quebra da glicose, ali, o ácido graxo, ele quebrado, o triacilglicerol é quebrado em ácido graxo e libera o glicerol. E o glicerol entra na síntese de glicose de novo. Também usa o ácido lático para produzir glicose no fígado, com compostos que não são glicose. Então, o glicerol que vem da quebra da gordura é utilizado pelo corpo também para produzir ali a glicose novamente. Ó, que legal. Então, é aquela cadeia, o ciclo, né? Que forma essa ressíntese, né? Ela pode trazer energia de novo através da própria gordura, da quebra da gordura e a ressíntese também do carboidrato, quando também você pode reabastecer também, né? E a gente tem também a questão do exercício, quando a gente fala de mountain bike, que ele tem alta intensidade e aí a necessidade da demanda da energia do carboidrato é maior. Exatamente. Na alta intensidade, o metabolismo ele tem a preferência pela glicose. Na baixa intensidade, ele usa a gordura. Então, o mountain bike costuma ser um misto dos dois. Certo. Então, tem algumas gorduras que são benéficas no mountain bike. Por exemplo, o TCM, né, que são os triglicerídeos de cadeia média. Nem toda gordura demora também a metabolizar tanto. Uma gordura ali do azeite, um ômega 9, também ela tem uma metabolização mais rápida. Então... O TCM ele é comercializado no suplemento como MCT, né? A sigla em inglês é o contrário. Né? Tem várias formas de falar. Ele vem do óleo de coco, né? Ele vem do óleo de coco, que o óleo de coco tem outras gorduras saturadas de cadeia longa que não é interessante para o atleta. Foi aquela questão que a gente estava falando, que demoram mais a ser metabolizada. Aí tira a cadeia longa do óleo de coco, fica só a cadeia média. Só a cadeia média, que ela tem um mecanismo ali de mais rápida absorção e mais pronta para energia direta, né? direta. Nossa, que massa. Então, MCT é uma boa dica, viu, gente? O MCT é um bom alimento. O MCT gera uma ótima energia. Ele não tem um efeito, às vezes as pessoas menosprezam o alimento por ele não ter um efeito ergogênico, que algumas pessoas preconizam isso, mas não é verdade realmente. Mas para uma pessoa que está gastando ali 3.000 calorias, toda energia vai evitar a quebra.
Explica para o nosso público o que é ergogênico aí, porque muita gente não conhece. O recurso ergogênico são substâncias para aumentar a sua performance, como a cafeína, por exemplo, é um muito conhecido, entendeu? Creatina, betalanina e por aí vai. Tem outros que é meio separado pelos seus níveis de evidência. Então, mas nem tudo também que tem um nível A de evidência não quer dizer que não funciona. Depende tudo do perfil, da condição do atleta. Essa questão da individualidade é muito importante. Vou dar um exemplo do bicarbonato. Ele é um recurso ergogênico. A gente tem na nossa casa. Coisa simples. Baratíssimo. Ele inibe a fadiga muscular. Então, mas ele, assim, ele tem muito sódio igual no sal. Então tem que tomar cuidado com o uso, que pode não ser bom para todo mundo. Começar usando gradativamente. Porque ele tem muito sódio mesmo. O ideal da dosagem dele é em torno de quanto? Do bicarbonato? Em torno de 20 gramas, assim? Essa dose, então, aí tem relação de peso, né, corporal, né? Depende do peso. Então, o ideal, procura um profissional para te orientar. Isso. Ou usar gradativamente doses baixas para você não ter nenhum desconforto, nenhum efeito de um excesso de sódio na sua alimentação, que ele tem muito sódio. Então, ele ajuda muito no tamponamento, né? Na hora que a gente faz aquela acidose muscular, né? Ele inibe essa fadiga através do tamponamento muscular, entendeu? Ele faz isso, que até o carboidrato faz, mas não é muito falado. Não é muito falado Isso também. você pode associar com a cozinha, por exemplo. A gente usa o açúcar para inibir a acidez de um molho de tomate. Mas se você jogar o bicarbonato, ele faz a mesma coisa. Então, os dois fazem... Por isso que é muito usado o açúcar na cozinha. Ele inibe a acidose ali também, até na cozinha, entendeu? Tá. O molho é ácido. Então, assim, isso funciona no corpo e na cozinha. É interessante. Ô, Leandro, voltando aqui na questão do emagrecimento, isso é uma neura do ciclista, né? Não tem jeito, né? O ciclista quer emagrecer, quer perder peso, porque a relação peso-potência é direta para escalar, né? Com certeza. Quem é do mountain bike tá subindo montanha, não tem jeito. Não tem. Aí a gente pensa assim, eu posso fazer, porque a gente tem uma programação de treinamento que a gente faz com os atletas, e você chega nos períodos de alta intensidade de treino, é inviável emagrecimento, né? Pensar em reduzir porções de carboidrato, de alimento, reduzir o alimento, você ficar em déficit. Você vai sair para fazer uma série pesada de sprint, de tiro, os atletas estão acompanhando, sabem disso. Você vai fazer um sprint, você não tem a energia suficiente para dar aquele gás, para dar aquela potência na bike. Eu sinto isso direitinho, você fica quebrado. E aí, qual seria um caminho, assim, se tem esse caminho do emagrecimento? Porque... depende do ciclo que o atleta se encontra. Se for perto de uma prova, não é aconselhado, porque a performance e a perda de peso estão no sentido opostos. Então, você ficar em déficit de energia, o próprio nome fala, você vai reduzir a sua performance, você precisa de energia. O esporte do mountain bike é um alto gasto energético. Você usa todas as suas vias possíveis para a produção de energia. Se você não se alimentar bem, você vai usar até seu músculo. Exato. Entendeu? Então, assim... dependendo do período, você pode usar uma estratégia de nutrient time, usar o carboidrato estrategicamente para você não perder a performance na atividade, mas não é aconselhado perto da competição fazer isso. Então você tem que ter um período que você está longe da competição, visando a perda de peso. Ótimo. Mas a gente sabe assim, que o atleta, quanto mais treinado, isso é para vocês aí que treinam e acha que não dá efeito, o atleta, quanto mais treinado, mais ele oxida gordura. Exatamente. Mais ele entra no metabolismo da gordura. E pensando também que quanto mais treinado, maior é o gasto calórico dele, que ele consegue imprimir mais intensidade. Então isso já vai levar ele para um déficit, né? Então, naturalmente, ele não vai estar ganhando peso na fase de treinamento de alta intensidade, a gente imagina que não, a não ser que esteja fazendo uma reposição extraordinária calórica, né? Para fazer, tem que estar comendo igual um leão, né? Para estar engordando durante o processo de treinamento, né? O atleta que está num período de alta quantidade de treinamento, de mountain bike, a mountain bike é diferente das pessoas normais, a gente tem um gasto energético absurdo. Um atleta, para você ter uma ideia, de mountain bike, pode chegar a gastar 6.000 calorias num dia. Então, para você repor isso, você não é difícil. Então, se você não tá com medo de ganhar peso e tá ganhando, treinando, você tá comendo bastante. Você tá se esforçando para ganhar. Entendeu? Isso tem uma relação direta também, Leandro. Você me deu a brecha aí, você que é um cara que gosta também de musculação.
que a gente gosta de treinar tanto bike quanto musculação, e as pessoas ficam muito nesse questionamento. Eu recebo muitas perguntas assim, de que se eu fizer musculação, eu vou aumentar o meu peso corporal e aí eu vou ficar pesado na bike. Então o cara se imagina assim, treinando musculação, ele vai sair da academia super marombado, hipertrofiado, ele vai subir na bike igual um fisiculturista, né? E a gente sabe que a hipertrofia, ela vem através do superávit calórico e descanso, né? E muito treino. E muito treino e os treinos muito mais longos do que o atleta de bike faz, né? O ciclista faz, né? E a alimentação direcionada para ter esse ganho considerável de músculo, tem que ter muito trabalho e você tem que ganhar muita massa ali para você ficar dessa forma. No geral, com alimentação equilibrada, não precisa ter medo. É importante para o atleta criar musculatura até para proteção, para fortalecer a parte óssea, que depende do estímulo mecânico também, para puxar os minerais para os ossos. Exato. Precisa de uma camada, gente que está em alta velocidade. Você precisa de ter uma camada protetora dos seus órgãos e os seus ossos. E o músculo vai agir dessa forma. Então, se você trabalhar a sua composição corporal, né, que é o quanto que você tem de massa muscular e de gordura, você consegue equilibrar e não tem essa de ficar pesadão. Dá para você ter massa muscular e tá leve. Basta você ter uma composição corporal com não tanta gordura. Isso você tem que trabalhar com o seu treinador, seu nutricionista. Porque você me deixou também uma questão aí que eu já falei também muitas vezes, e tem alguns estudos falando, né, da osteopenia, né, relacionada ao ciclista, por falta de impacto nos ossos, força nos ossos, e que a gente consegue esse trabalho sendo realizado na musculação. Exatamente. Várias forças agindo nos ossos, né, de compressão, de torção, de tração, e essas forças nos ossos, ela vai favorecer muitas vezes. Eu te pergunto, você já teve fratura de clavícula alguma vez? Nunca quebrei nada. Eu nunca quebrei nada também. Assim, tive acidente, até hoje. Acidente sério ano passado, antes do brasileiro que teve aqui em Juiz de Fora. E assim, não quebrei nada, graças a Deus. Uma coisa que eu falo para os atletas, que assim, a cada 1 hora de pedalada, você perde 100 miligramas de cálcio. Então, se sua necessidade são 1.000 miligramas de cálcio da pessoa normal, o atleta pode virar 1.200, 1.500. Então, o que acontece com o cálcio? O exame de cálcio não serve nem para avaliar o seu cálcio do corpo, porque ele sempre fica estável na corrente sanguínea. Então, se você tem um atleta, treina muito, ingere pouco cálcio, ingere 300 miligramas, você toda hora vai tirar ali 500 mil do seu osso até um dia que seu osso está vulnerável, você tem uma queda boba e quebra em 5 lugares. Por isso que a gente assiste muita fratura óssea, né? No atleta. No ciclismo, muito. Essa parte é muito importante da parte nutricional do atleta. Isso é pouco abordado. As pessoas pensam muito nos macronutrientes, mas os micronutrientes que fazem todo o metabolismo funcionar direitinho, entendeu? Então, assim, o atleta ele tem que preocupar mais com a parte dos micronutrientes, procure a ajuda de um profissional, porque senão você vai só degradando a sua saúde. Porque o exercício exige muito do mountain bike, do ciclismo, é muita energia, perde alguns nutrientes, entendeu? E é muito legal você estar orientando sobre isso aí, assim, isso é uma orientação, isso não é dica, isso é uma orientação, gente. O que o Leandro está falando aqui é super importante, você vê, você perder 100 miligramas de cálcio por hora, a gente pedala 2, 3 horas. Você aumenta a necessidade ali, às vezes 300, 500 miligramas, né, de cálcio. Então, e aí, como é que a gente consegue esses micronutrientes essenciais? Tipo o cálcio, por exemplo, que também trabalha na bomba de contração muscular, né? O cálcio, sim, o sistema nervoso precisa dele, entendeu? Também. Então, e ele está associado também ali à questão dos eletrólitos, cálcio, magnésio, potássio, sódio. Exato. Então, assim, a alimentação balanceada, que é aquilo que a gente estava falando no começo, não tem medo de carboidrato, essa alimentação balanceada é importante para isso, você atingir todas as suas necessidades diárias de micronutrientes. Aí tem os alimentos fontes. Que aí eu já até sei onde é que você vai caminhar, porque se você for buscar a melhor qualidade de carboidrato, estaria nos vegetais, nas frutas. Exatamente. Que vão estar os micronutrientes também. Justamente. Tem que usar, tem também, além dos micronutrientes, a gente está muito bem conhecido hoje em dia na ciência, são os compostos bioativos, né? Tem ações antioxidantes, ajudam na recuperação muscular. Tem muito composto bioativo muito bem estudado hoje em dia, a curcumina, que age como um anti-inflamatório, acelera a recuperação do atleta.
Tem alguns vem da medicina Ayurveda, por exemplo, a Rhodiola rosea, ela te deixa resistente à fadiga física e mental. Então, o esporte, o que que é? Você tem que ter resistência física e mental. Então, ele modula ali o seu hormônio cortisol. Olha. Então, tem muita coisa que, assim, que não é muito abordado, que as pessoas ainda não conhecem, que pode auxiliar o desempenho físico do atleta. Essa nutrição esportiva, ela é muito detalhada e é para poucos, né? A gente vê assim, né? Na maioria das vezes, né? E aí, essa abordagem que você fez é muito legal. A curcumina, ela seria o açafrão da terra? O açafrão da terra tem vários nomes, tem vários nomes, né? Tem um... Cúrcuma, açafrão da terra, nos Estados Unidos é turmeric. Então, assim, você pode usar o tempero, ele tem uma biodisponibilidade mais baixa. Algumas pessoas associam com a pimenta preta, que melhora essa biodisponibilidade. Você pode fazer os nutracêuticos, que é mandar manipular uma dosagem ali. Nossa. E tem que saber utilizar também as coisas anti-inflamatórias, né? Bacana. E aí, do cálcio, que a gente teria uma fonte mais, vamos dizer, uma fonte que é mais fácil nas folhas verdes escuras. Tem assim, nos vegetais. Nos vegetais. Tem, às vezes, até bastante. Numa salsa, tem bastante. No gergelim, é uma ótima fonte para quem tem alguma aversão aos lácteos. Mas os lácteos são ótimos. Então, eu não recomendo a pessoa parar de usar os laticínios, a não ser que tenha algum problema de alergia ou uma intolerância à lactose. Mas se sente bem, não faz mal, não tem por que parar de usar, principalmente nós atletas, né? Ajuda muito no recovery também, na recuperação, os lácteos, né? Com certeza, até o leite já teve muita evidência, a questão de reposição de eletrólitos, ele é perfeito, leite, água de coco, né, o Gatorade, que já é industrial. Então, é muito importante, até a questão da proteína também na recuperação muscular. Tá. A gente falou muito no carboidrato. O carboidrato na forma de alimento, que muitas pessoas não conhecem. Você pode citar o quê? A massa, os pães... Então, olha só... de fonte mais natural, as batatas... Isso. O ideal é você puder usar de fontes naturais nos períodos de treinamento. Perfeito. E tentar usar os suplementos nas horas-chave ali na competição, para você não se intoxicar, porque tudo que é industrializado tem substâncias ali que são estranhas para o organismo. Certo. Entendeu? Conservante, aromatizante, próprio no processo ali de produção, embalagem transfere contaminante de bisfenol para os produtos. Então, o atleta que usar muito suplemento vai se intoxicar. Tá. Entendeu? Então tem que ter a alimentação mais natural possível e deixar reduzido ali a parte de suplementos industrializados, mas isso vai depender do nível, né, do atleta. Se ele é mais intermediário, se ele é mais avançado. Então, procurar se alimentar na questão do carboidrato, os amidos, tapioca, batata, arroz, são os amidos. Quando eles são quebrados, eles só liberam moléculas de glicose. Então, o músculo tem preferência pela glicose. E o atleta pode necessitar de 5 a 10 gramas de carboidrato por quilo corporal. Isso. Entendeu? Então, assim, 100 gramas de arroz não são 100 gramas de carboidrato, não confundam. Tem ali por volta de 30%. Então, é uma quantidade absurda que nem todo mundo consegue atingir essa necessidade de carboidrato que é recomendada para o atleta, às vezes não ter uma imunossupressão e não ter uma recuperação prejudicada. Entendi. Entendeu? Então é importante ele saber aonde que ele vai buscar essa fonte e durante então a competição, aí ele vai buscar os que são, né, vamos dizer, refinados pela indústria, que são suplementos, né? Exatamente. Aí pode usar maltodestrina, frutose, tem alguns que já fazem alguns blends, tem né? Blends, eles misturam, né? Misturado, maltodestrina, e depende do que a pessoa prefere utilizar, mas nunca testar isso na corrida. Você já tem que se condicionar o que você vai fazer na corrida, sua estratégia já testar antes, entendeu? Então, assim, aí essa questão do carboidrato, o ideal, às vezes, você misturar 2 tipos de carboidrato. Se for na parte natural, por exemplo, a tapioca com a geleia, uma tapioca com a fruta, um pão com a fruta, um pão com um doce, mas associar 2 tipos de carboidrato, que isso aumenta a oxidação intestinal. A oxidação, por exemplo, só de maltodextrina, você vai conseguir metabolizar isso aí de 30 a 60 gramas. Por hora. 1 grama é como se fosse 1 grama ali por
Por minuto, 1 por grama por minuto, minuto. 60 por hora. 60 por hora. Quando você junta 2 tipos de carboidrato, isso aumenta para 1,5 por minuto ali. Ah, tá. Aí você consegue atingir os 90, usando, por exemplo, uma maltodextrina e uma fruta. Então, um atleta numa prova, por exemplo, ele está fazendo um trabalho de alta intensidade, o ideal, talvez, ele está misturando 2 tipos de carboidratos. Exatamente. E está usando em torno de 60 gramas. Isso é muito individual. Mas esses 60 gramas, eu estava vendo, por exemplo, 2 scoops de um medidor de carboidrato que eu tenho em casa dá 44. Então, assim, na verdade, teria que tomar 2 garrafinhas por hora. Quase 2 garrafinhas. E também... Para dar quase 80, para dar 90, né? Você tem que ficar atento a essa questão da porção ali do fabricante, vai recomendar. O ideal é você, às vezes, já porcionar num potinho de fácil de acesso no meio da prova. Evitar misturar muito carboidrato com a água, não é recomendado. Você pode usar na garrafinha a maltodextrina, que tem um pouquinho de sódio para você não desidratar, que a maioria das maltodextrinas tem sódio, e 10%. Você pode fazer uma bebida com 10% de carboidrato, isso ajuda a preservar o seu glicogênio. Mas o de reposição, a dosagem mais alta, né? Você diz de tá levando também o alimento junto. Por exemplo, o gel. O gel é em torno de 20 gramas. De 20, por aí, 20 a 30. 20 gramas. Aí para você tá ingerindo por hora 60, pelo menos você deve estar ingerindo 3 géis. É isso, aí, 3 géis. Poxa, aí você tem alguma coisa na garrafinha. Ela pode te ajudar também a auxiliar, usando os 3 ali. Mas você faz uma prova longa, por exemplo, né? Uma ultramaratona, 90 quilômetros, de 80. Você vai fazer uma prova de 4, 5 horas. Isso. Vai aumentando a necessidade. Vai aumentando a necessidade. Com certeza. Mas isso a pessoa, às vezes, essa questão tem que ver a individualidade, a adaptação do atleta, porque o atleta ele não ingere carboidrato direito. O que isso acontece? Então o ideal é ele subindo gradativamente para ele se adaptar, o intestino dele se adaptar com a alimentação e aumentando, pode ser até 90. Tem atleta de triatlon que usa até mais, né? Até 120, né? Mas isso ele já está adaptado. Né? O ser humano se adapta, a individualidade é tudo. Mas aí você diz que tem que fazer um treinamento para o intestino, um treinamento do intestino para ele estar conseguindo absorver isso, né? Isso, senão, você tem que usar sempre. Se você começar a dar essa dose, eu vou competir final de semana agora, vou dar essa dose a primeira vez para o meu intestino... vai dar errado. Vai dar errado. A primeira vez que eu vou dar 100 gramas por hora. E 100 gramas por hora, como é que eu consigo levar isso numa prova de 6 horas, por exemplo? Pode dar um desconforto gastrointestinal e você atrapalhar a sua prova. Atrapalhar a minha prova, né? Exatamente. Ter uma diarreia no meio da prova, ter um mal-estar, né? Exatamente. Então é complicado, porque aí é bom você estar levando algum tipo de alimento mastigável, a gente sente essa falta também, né? Isso, exatamente. Aí apesar de na prova, por exemplo, você não consegue levar, eu já levei e voltei com bolso com batata estragada, porque se você não consome na primeira hora com aquele sol batendo na camisa, né? Na primeira 1, 2 horas, a batata, purezinho de batata com sal, né? Que o pessoal aconselha, e vocês, né? O pessoal, os nutricionistas, né? Você mesmo me aconselhou fazer isso. O amido. A batata é o amido que eu te falei que precisa em maior proporção. Uma batata com sal que você me aconselhou. E também levar talvez um pãozinho assim, com azeitona. É bom a gente botar alguma coisa salgada na boca, né? Isso. Você se hidratar com a água sem sódio, dependendo da pessoa, pode ter uma hiponatremia, entendeu? Beber só água sem sódio não é o legal pra gente. Legal. Durante a prova, principalmente, Tem que ter um pouquinho de sódio. Por isso, assim, observa se você usar a maltodextrina, vê se tem uma quantidadezinha de sódio, porque até para absorver a glicose no intestino, usa-se uma absorção ali casada ali com sódio. Isso ajuda a absorção do carboidrato. Massa. Entendeu? Então a gente está falando de nutrição intra-treino, né? Intra-competição também. Isso é muito legal. E esse carboidrato ele é tão importante também no intra-treino, como também no pós-treino na questão da recuperação, Leandro. Exatamente. A gente falava-se muito da questão da janela das oportunidades da proteína, que vimos que não existe mais isso, o ideal é fracionada durante o dia, mas do carboidrato tem. Então, quanto mais depois de uma prova você fica um período mais longo para você fazer uma reposição de carboidrato, é pior a sua recuperação.
Então, o ideal ali, até a meia hora, já ingerir uma fonte de carboidratos fácil de gestão, né? Pode associar uma maltodextrina com a banana, porque o potássio ele é utilizado na ressíntese do glicogênio. A questão do micronutriente que eu estava falando. Legal, Então as pessoas se preocupam só com o macro, mas o micro trabalha ali junto, entendeu? Então você usou 2 carbos, aumentou a oxidação intestinal. Aqueles suplementos de recovery, eles fazem justamente isso. Por que eles funcionam bem? Porque eles te forçam a usar esse tempo que eu te falei, que melhora a sua recuperação. Ele já tem alguns tipos de carboidrato, aminoácidos, são suplementos caros, mas assim, você poderia fazer alimentação natural também, você não precisa estar escravo ali do suplemento. Então você poderia usar o alimento que o suplemento imita ali uma alimentação adequada, com vários tipos de carboidrato, melhora a oxidação e tem outros nutrientes. Aí depois entra ali as proteínas também, para recuperar ali também a parte muscular. A proteína é importante também, né? Tem aquela relação antiga do 4x1, né? Esses suplementos têm esse nome, né? Recovery 4x1 e tal. Isso tudo tem um monte de detalhezinho. Então, quanto mais o atleta consegue sanar esses erros que ele comete, o que vai acontecer? O que o carboidrato vai fazer isso para o atleta? Ele aguentar um maior volume de treinamento. Então, a alimentação adequada vai fazer com que o atleta consiga treinar mais e consiga aumentar o seu rendimento. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Então, o atleta mal alimentado vai quebrar, vai ter uma recuperação ruim, vai chegar amanhã e vai falar, não, eu não quero fazer um treino na alta intensidade que eu não recuperei ainda, você vê. Então, assim, meu trabalho é voltado para nutrição funcional e assim, é tudo interligado. É sua alimentação, seu nível de estresse, se você está dormindo bem, se você está alimentando bem, se você está atingindo os micronutrientes da sua necessidade diária. Então, você vai cercando, cada vez mais você vai ficando acima da média fazendo isso. É muito legal você falar isso, porque a gente vê também, até no alto desempenho, né? A gente estava falando de emagrecimento, de suplemento, de uma boa nutrição durante o treino, durante uma prova. E a gente vê que sempre vai ter o fantasma do emagrecimento. E a gente vê até no Tour de France, nos atletas do Pro Tour, eles têm síndrome de anorexia, né? Tem alguns que não é só em mulher que tem esse caso de anorexia, né? Os caras têm fobia de comer. E é um problema até para os nutricionistas das equipes, né? Eles não têm vontade de comer nada com receio de emagrecimento, de estar engordando. Então isso acompanha muito, isso é um fantasma mesmo no mundo do ciclismo, né? Do mountain bike e do ciclismo de estrada também. Justamente, muita gente procura o mountain bike para perder peso, né? Então aí depende do perfil do atleta, da individualidade, o que ele quer. Mas claro, as bikes são leves para isso, né? Para escalar. Então assim, o peso quanto menor, melhor. Talvez fique mais barato emagrecer, né, Leandro? Que tirar 100 gramas da bike, né? Eu sempre falei isso, é muito mais fácil, muito mais fácil. Dá pra perder 1 quilo, que é muito mais... É porque o somatório do peso da bike com o do piloto vai ser o total do peso que ele tá carregando. Exatamente, é igual quando você põe 3 pessoas dentro do carro, 1000 ele fica devagarzinho. Então, assim, essa relação que você falou, peso-potência, é muito importante. Sem dúvida. Então, tem as horas apropriadas de perder peso, a hora apropriada de comer bastante. Então, tem essa questão da individualidade ali do atleta, é muito importante. E é fácil, para quem pedala e quer perder peso, é fácil. Dá para ajustar o balanço energético, com a estratégia de Nutrient Time. O brasileiro já jogou isso aí chamando de ciclo de carboidrato, brasileiro e tal. Funciona também você usar ali o carbo na hora mais que você vai treinar mais em alta intensidade, como a gente sabe que alta intensidade pede mais carbo. Isso. Então dá para não perder performance, nem até se você quiser emagrecer. Tem alguns amigos nossos, alguns atletas ciclistas, né, que falam, não, eu aproveito o meu momento de treino para comer as porcarias que eu gosto, né? Que eu não posso comer durante outro momento. Então, durante o treino, eu tomo meu refrigerante, eu como lá um pé de moleque, tenho vontade de comer um doce de leite, porque eu sei que ali é o momento menos crítico para mim, né? Com isso certeza. não teria problema mesmo, né? Ingerir o açúcar durante o treinamento, acho que vamos dizer assim, seria mais
Mais livre, né? O açúcar, assim, ele menos processado, melhor, mas pro atleta ele não é esse problema todo Esse que as pessoas vilão, têm. né? Pro vilão. Pro atleta ele vai mais dar cárie se ele não escovar os dentes. Mas Né? o açúcar vai virar energia, entendeu? Ele é um disacarídeo ali, vira glicose e frutose quando é quebrado. A gente vai fazer aquilo ali virar energia rapidamente. E a gente... Gordura não vira, pro atleta não tem problema. É. Né? Então, assim, se gosta de um doce, procura uns doces mais artesanais, o doce de leite. O doce de leite eu considero ele um doce fitness, porque ele tem baixa caloria, apesar de ter açúcar. Ele, 20 gramas, tem 70 calorias. Eu passo dieta de emagrecimento. O chocolatezinho 70% tem 130 calorias em 20 gramas. Então, assim... Que ótimo. Ele é baixa caloria no final das contas, né? Perfeito. Então não tem que ter esse medo do açúcar, principalmente o pessoal que pedala, aproveita. Aproveita, né? A gente vê em provas, né, gente? O pessoal que não está acostumado aí, eles dão refrigerante em prova e algumas, assim, provas longas, né? As provas, as maratonas de etapas, elas, por exemplo, elas têm até os postos que é onde que os atletas param, né? Durante a prova tem 4, 5, 6 postos de lanche e com fartura, potes de bala fina, aquelas balas de goma. O atleta chega ali, avança e pega bala, e pega bolo, e pega tudo que tiver ali de açúcar, mais açúcar, refrigerante. Eu utilizo de tudo para poder reabastecer. A gente sai dali, que eu já competi esse tipo de prova, você sai dali, você toma um copo de refrigerante, você sai lotado de diferente. açúcar, Você aquilo sai ali diferente, é né? energia. Na hora ali ajuda, né? É. Na hora ali, não, vamos dizer, não seria o melhor carboidrato, assim, Não, você né? não pode basear a sua alimentação nesse tipo de coisa, mas se você vai tem ser uma só um momento, alimentação né? equilibrada, que forneça os micronutrientes necessários e os macros, você usar ali uma coisinha ou outra, não precisa ficar neurótico, ainda mais a gente. Não precisa. Então dá para conciliar sem ficar com um extremismo alimentar, um terrorismo. O pessoal da bike não precisa fazer isso, mas lógico, vai depender do nível do atleta, qual a quantidade de treinamento deles, quanto que ele está de percentual de gordura, onde que ele quer chegar. Isso, a gente passou por isso aí na questão tava conversando aqui antes, do low carb, né, da cetogênica, e as pessoas que vieram com esse intuito de comer menos, né, passar horas em jejum, aí depois dessa... Eu tenho vários atletas que fazem isso, que passam horas à noite, eu também já fiz, não estou tirando o corpo fora, passa a noite inteira sem comer, acorda, toma só um café, um jejum que seria o fisiológico, não, O jejum é considerado a partir de 12 horas. Por que o jejum começa a fazer mais efeito a partir de 12 horas? Porque a gente tem o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. A gente só degrada o glicogênio hepático no jejum. Senão a gente ia ficar fraco. Não ia ter como lutar aí na pré-história. Então, o carboidrato muscular ele não tem enzima para suprir a glicose da corrente sanguínea. Então, assim, você não gasta o seu glicogênio muscular no jejum. Então, o jejum, assim, na questão de desempenho na prova, a não ser que a pessoa esteja treinando com essa finalidade de virar um atleta cetogênico, mas... Aí sim ele pode utilizar, mas a pessoa normal, sem estar adaptada, não é aconselhável. O jejum é bom para a saúde, porque ele estimula ali, assim como o exercício, a biogênese mitocondrial. E o que isso faz? É onde é oxidado, onde é produzida a energia do corpo, entendeu? Onde é oxidada ali, ocorre a beta-oxidação nas mitocôndrias, da gordura. Nossa. Então a pessoa é legal o jejum no momento de treinamento de baixa intensidade para estimular ali as suas mitocôndrias e deixar ele com a flexibilidade metabólica melhor. Vamos supor, no final de uma corrida, o atleta que tiver com essa flexibilidade boa também para gordura, na hora que reduzir o glicogênio dele, ele vai estar oxidando mais gordura que o outro que não está adaptado nessa situação. Então você diz isso aí que é importante o atleta treinar também esse momento, treinar né? Ele utilizar essa outra possibilidade de fonte energética, que seria mais o metabolismo da gordura. Ele ficar com essa flexibilidade metabólica é o ideal, porque na atividade, como a gente estava falando, no mountain bike, ele vai utilizar ali... O metabolismo acontece tudo junto, mas ele tem as fases de predominância. Então, na alta intensidade tem predominância do carbo, mas usa gordura em menos proporção. Mas nem todo momento da prova você está lá naquela pancada. Tem hora que você vai estar mais embaixo. Então, no montante de total da prova, você vai, às vezes, vai ver se tiver acompanhamento de
Frequencímetro que dá essas informações, você vai ver que você usou às vezes meio a meio, ou 70% carboidrato, 30% gordura. Então, um atleta que se adaptou no jejum, no momento fora da prova, do momento que não precisava da alta intensidade, vai deixar ele com essa flexibilização metabólica favorável nessa situação. Porque de certa forma ele também treina isso, ele faz isso no treinamento, né? Porque ele vai utilizar certos substratos mais, né? A gente fala, tem um treino da gordura, tem um treino do carboidrato, tem um treino que ele usa mais alguma fonte a mais, né? E isso também favorece ele nesse momento, né? Porque se ele fez essa qualidade de trabalho, né? Ele consegue, vamos dizer, né? Tá mobilizando mais através dessa flexibilidade que você colocou. Se ele sabe utilizar a gordura. Isso que eu falo. A gordura, tanto para o treinador, quanto para o preparador físico ou o nutricionista, o ideal não é ser, eu sou do carboidrato, eu sou do low carb. Não, se o esporte utiliza os dois substratos, para que você vai ser um ou outro? Então, seu atleta vai ter um desempenho melhor se ele é adaptado nos dois. Ótimo, perfeito. Entendeu? Nos dois substratos energéticos. Bacana. Ô, Leandro, a gente recebeu algumas perguntas aqui, né? Quando eu falei em fazer o podcast. E aí, poxa, eu queria atender aqui, né? Algumas solicitações aqui. Por exemplo, a Daísa perguntou pra gente, né? Qual é o melhor pré-treino antes de uma prova? A gente chegou até a falar nisso já, mas poderia até... Tá reforçando aí para dar isso. Assim, tem vários pré-treinos, assim, eu gosto do básico. Então, tem o pré-treino que vai ter um efeito imediato, o agudo, né? E o a longo prazo, o crônico. Você pode usar o crônico já antes, um mês antes, começar a usar uma beta-alanina. Ótimo. Entendeu? Vai ter uma ação tamponante ali, igual o bicarbonato. Agudo, você pode... Se não for um mês antes, não vai funcionar, né? Se for uma semana antes, já não funciona. Às vezes já tem uma açãozinha, uma dosagem maior. Mas assim, imediato, você tomei betalanina hoje, formigou, tá funcionando? Não, isso é o efeito colateral da betalanina, isso não é efeito ergogênico da betalanina. Perfeito. Então ela precisa de um tempo cronicamente para aumentar a carnosina no músculo, que dá esse efeito tamponante. Agora você pode usar o que você tem na sua casa e o bicarbonato faz esse efeito tamponante, mas mais agudo, imediato. Mais imediato. Então tem bicarbonato, a cafeína anidra, ela tem esse efeito ergogênico melhor do que a cafeína do próprio café, é diferente. Ela reduz a fadiga muscular, melhora o seu desempenho. Nível A de evidência científica, barato, suplemento barato. Então tem as dosagens aí, pode ser de 200 a 420 miligramas. Então começa com uma dose mais baixa e depois, né, vai aumentando se tiver essa necessidade. As bebidas energéticas que tem também cafeína, complexo B, e taurina também é uma boa opção de pré-treino. E assim, eu falo, o pessoal tem um preconceito com energético, mas ele tem pouca cafeína. O pessoal acha que dá problema no coração, tem muita cafeína. Não, tem muita cafeína se você tomar a garrafa inteira. A dose recomendada, que ele é um suplemento esportivo de 200 miligramas, tem 60 a 80 miligramas de cafeína. Então, a dose baixa. Qual energético você fala? Bebidas energéticas. Bebidas energéticas do mercado mesmo, tradicionais, tem taurina, que tem cafeína. Isso. A maioria dos tipo pré-treinos... Red Bull, assim, que você tá falando? A maioria dos... Red Bull, aquele outro também, Monster... usa de uma marca de qualidade, né, gente? Tudo que é, né? Uma marca de procedência para você não correr nenhum risco ali de uma intoxicação. A Red Bull não teria problema, que já está há muito tempo no mercado. Red Bull, Flying Horse, Burn, eles são bons. O Monster também é bom, de qualidade? Monster, tem até aminoácido Monster, vitaminas do complexo B. Então, existe um preconceito no Brasil sobre esse tipo de suplemento, que ele é um pré-treino, que a maioria dos pré-treinos caríssimos que você olhar na loja de suplemento, que vai pagar 100, 200, 300 reais, tem essa composição de taurina, complexo B, cafeína, inositol, eles têm coisas a mais, claro. Sim. Mas basicamente, básico para quem está começando ali, é fácil acesso. Então aí tem esse preconceito que as pessoas falam que acham que tem muita cafeína, mas não tem, a não ser que você beba a garrafa inteira de 1 litro, aí sim você vai ter uma overdose, overdose, né? Diferente. Mas aí cafeína, bebidas energéticas, beta-alanina e o bicarbonato já dá para você que não está usando nada usar numa prova. Isso são recursos ergogênicos, vai fazer você ficar um nívelzinho acima.
Mas um carboidrato de ação rápida ali antes não é tão assim favorável, né? O carboidrato Vai dar já um não pico de é, insulina não ali, é, né? é essencial, mas ele não é um recurso ergogênico. Ele Ergogênico, é né? essencial para Essencial. atividade Para física. ele usar durante também, melhor, né? Aí é aquilo que a gente já conversou, mas É, tem ergogênico mesmo que dá a turbinada são esses massa. suplementos ou até o bicarbonato ali, né, que ele tem 1001 utilidades. O Leandro é bem a favor do bicarbonato, isso é bem legal. Eu acho que tiveram algumas aqui também que a gente já até respondeu sobre o jejum. É melhor, é melhor investir nos produtos Diet Light ou reduzir o doce normal? O que você Então, acha aí? na questão do emagrecimento, que ela deve Emagrecimento, estar tem relação, perguntando, né? essa aqui foi outra pessoa que perguntou, um atleta aqui. Então, essa aqui, do emagrecimento, você tem que pensar no balanço energético, ser individual. Você tem que Aham, ver, a gente quando faz uma dieta voltada para a pessoa emagrecer, eu calculo o gasto da pessoa, que é o basal mais o nível de atividade. Toda atividade que a certo, pessoa tem no dia gera um gasto energético total diário. Vamos supor que essa pessoa maravilha. gasta 2.500 calorias. Para ela emagrecer, ela tem que ficar um déficit, pode ser moderado ou alto, se ela quer perda de peso mais rápido. Então, ela pode estar ingerindo um doce de leite que tem 70 calorias e ficar em déficit de 1.000 calorias e emagrecer comendo um Legal. doce sem precisar ser diet light, que a É, maioria das vezes coisas mais industrializadas, sabe? Então, não, o diet light não é essencial para que emagrecimento. pode intoxicar, que você estava me falando aqui antes um pouco do programa, né? A É, tu, toxicidade desses produtos químicos, né? tudo que é industrializado vem com as coisinhas que às vezes não está escrito ali nos ingredientes, Edulcorantes, esses contaminantes ali do próprio aspartame também, processo. da Coca Light, por exemplo. Aspartame, a gente não sabe, né? Vai na Coca Light, na É, zero ou vai na Coca normal? Tem Pô, alumínio ali da embalagem, o alumínio também contamina e por contamina, aí né? vai. Então, o É, mais natural possível é melhor, mas não é necessário você ficar em diet light para emagrecer, não. O importante é o déficit energético que você consegue através do controle total da sua alimentação do dia, associado ao seu gasto de energia diário. Então, é, assim você promove o déficit energético. sim, gastar mais, ingerir menos, Isso é o ingerir, básico. Tem né? várias coisas que Várias coisas, vai né? interferir no sucesso da dieta. A adesão, a quantidade de proteína para dar saciedade, quantidade de fibra, os micronutrientes, o cálcio está associado à maior perda de gordura. Então, o Aham, básico que todo mundo sabe é o déficit energético. Aí, como sim, você vai fazer isso e a composição da dieta vai acelerar e ter um resultado melhor na preservação de massa muscular, que ninguém quer perder massa muscular, as pessoas querem perder é, gordura. Então, para você emagrecer sem perder músculo, a dieta tem que estar bem equilibrada ali nesse sentido. certo. E aqui perguntaram como que eu posso acelerar o meu resultado para eu turbinar o meu desempenho. Mas aí É aquilo que não, a gente não vamos falou, falar né? também de nada que esteja relacionado a doping aqui, né? Que não é o nosso caso aqui, É, porque se fosse escolher alguma coisa para turbinar o resultado, né, Leandro? Se pudesse ingerir hemoglobina, alguma coisa assim, né? Você tá falando da hemoglobina é Hemoglobina, importante. Primeira coisa, você fazia uma avaliação ali nutricional através de exame de exame de sangue, sangue. para ver se você está com falta de alguns nutrientes essenciais para a síntese de hemoglobina. O Aham. doping no ciclismo eram drogas aí que aumentam a Aumenta a hemoglobina, né? Se eu não hemoglobina, me né? engano, é eritropoetina. Eritropoetina, exatamente. Então, mas aí você, através da alimentação, É. não são recursos ergogênicos. Mas se o atleta está com falta de ferro, o ferro é essencial para a síntese de hemoglobina. Aham. Para ele vai ser ergogênico, porque ele está em falta. Então, para o atleta que está com deficiência nutricional, esse nutriente que não é ergogênico, ele vai ter uma ação ergogênica para ele. Porque Certo. isso vai aumentar a sua hemoglobina, que às vezes vai estar baixa, e isso aumenta a captação de oxigênio Isso. do pulmão para os tecidos para produzir energia. Que vai fazer a combustão melhor nas células Aí assim, são e muitos nutrientes que que faz acompanham essa a eritropoese, né? síntese A síntese dos da eritrócitos, né? O hemoglobina. eritrócito é a síntese Isso, das células sanguíneas, células né? vermelhas. Então, Vermelho. ferro, vitamina B12, ácido fólico, todos esses nutrientes são essenciais para a síntese de hemoglobina. A anemia é deficiência de hemoglobina, não é Aham. deficiência de ferro. Então, você pode ter anemia por várias outras causas, até doença, mas a parte nutricional é importante. Então, o cara quer ter um atleta
Melhor desempenho, primeiro, micronutriente, macronutriente, recurso ergogênico, nessa ordem. Maravilha. Então, assim, é um conjunto de várias coisas. Nós somos um organismo, uma máquina biológica complexa. Perfeito. Então, tudo interfere. Não adianta, por exemplo, ele faz tudo direitinho e não dorme. Não vai recuperar também ali o músculo, não vai ter um desempenho legal. Por isso que, assim, a nutrição funcional envolve tudo isso. Seu sono, sua alimentação, seu nível de estresse, seu descanso. É um conjunto. Essa questão da hemoglobina que você falou aí, o sangue, ele tem uma tendência, a gente treinando, a gente aumentar o VO2 que a gente faz com o treinamento, a gente aumenta o volume de sangue. Então, se aumenta o volume de sangue, naturalmente desce o número de eritrócitos, o número de células, né, que você fizer a contagem, e principalmente na fase de autotreinamento, vai dar baixo. Então, o atleta vai estar com praticamente sempre dosando, assim, dentro de um trabalho de alta intensidade, vai estar dosando ferro, se estiver dosando, vai estar baixo. Por causa do trabalho de alta intensidade que leva abaixo, e se você está com um volume muito grande, porque quando a gente treina mais, a gente aumenta o volume através do aumento do débito cardíaco, que é aumentar o volume de sangue no corpo. Então, o fracionamento do sangue, ele vai estar diminuído. Então, ele vai estar, vamos dizer assim, as moléculas deles vão estar mais divididas, né? Vão estar mais rareadas. Então, esse efeito, né, que também com o treinamento faz hemólise, né, que é a quebra do fracionamento dessas células também. Então, aqui que a gente entende, né? Tem que ver o momento também de fazer essa avaliação, né, Leandro? Porque se ele pega numa fase de né, de alta intensidade de treinamento, a ferritina vai estar baixa, o volume vai estar muito alto, então vai estar rarefeito, vai estar rareado esse sangue, vamos dizer assim, das moléculas de nível de eritrócito, né? A eritropoetina vai estar baixo, o hormônio vai estar baixo. Então, o que a gente está querendo dizer? O treinamento vai aumentar esse volume e vai aparentemente mostrar que ele está em déficit dessa condição. Aí tem que avaliar a individualidade, fazer uns examezinhos básicos, né, gente? Isso é importante, é igual você sempre pede, né? A primeira coisa, vai consultar com o nutricionista, exame de sangue. É claro, o hemograma é o básico do básico, qualquer profissional da área de saúde vai pedir, porque no hemograma já mostra, sem o exame de B12, ferro e ácido fólico, se a hemoglobina estiver baixa, ele desconfia desses nutrientes primeiramente. Olha só, entendeu? E assim, não adianta assim, você tá... Porque alguns profissionais de saúde que não estão ligados à performance, alguns médicos, não é a área de atuação dele, você chega lá com a hemoglobina no nível inferior, não tá com anemia e tá tudo normal, mas você, atleta, precisa dela para ter um maior... captação e transporte de oxigênio. Então, para você vai fazer falta. Então, assim, procura um profissional voltado para performance. Ótimo. Porque senão ele vai deixar passar esse detalhe despercebido e não vai atingir essa performance que ele quer, né? A gente tá... É legal até reforçar esse assunto porque, igual você falou, né? É o famoso EPO, né? Foi muito divulgado, muito utilizado por atletas de ciclismo no Brasil, principalmente de estrada. Né, declinou muito por causa de tanto caso de doping. E tem risco para a saúde, dessa substância, que é dopante, que foi condenado no antidoping. E a gente tinha o ciclismo, tinha uma força, né, gigantesca também, o ciclismo de estrada, tinha equipes fortíssimas no Brasil. Bom, isso aí foi já no passado. Aquela história virou filme, né, do Lance Armstrong. Virou depois na questão dos Pro Tour, né, que também usaram também bastante, falavam que todos usavam, né, e eles escondiam isso. E tem. Mas enfim, a gente tem um caminho natural, que é através da nutrição, através do treinamento. A gente pode fazer treinos específicos respiratórios também, deixar uma orientação para vocês, que a gente consegue aumentar esse EPO natural, que a gente consegue fazer isso. Exatamente. Dá um efeito bem legal. Não é um ergogênico, mas para a pessoa que está em falta, vai fazer toda a diferença. Vai ganhar performance. Eu acho que todas as perguntas que foram sugestionadas aqui, a gente conseguiu responder. Já, infelizmente, vamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo com o Leandro aqui. Bem legal conversar com especialista ciclista, que é da área também. E o programa que está acontecendo, gente, graças às pessoas aqui, os nossos apoiadores, parceiros do programa,
que é HB, tá junto ali com o Leandro ali, que é o óculos que tem de grau, o óculos de ciclista, esse óculos que eu uso aqui. Nós temos a Veso, que é o fabricante de roupas, a Soul Lifes, que trabalha com produtos da bike e produtos para o atleta. Eles têm cremes recovery que passa no corpo, tem creme que aquece no frio, tem creme que recupera, tem diversos produtos para fisioterapia, para essa recuperação, né? E a Spirit Bike, que é uma loja daqui da nossa região também, que entrou com a gente aí também dando esse apoio. E agradecer a todos aí que estão conosco aí, a turma de apoio do programa aí, a nossa plateia que está aqui, ó. Tá uma plateia aqui, se vocês escutaram algum ruído, a plateia estava participando aqui também, querendo perguntar, todo mundo vindo aqui junto. E o Leandro, né? Nosso amigo nutricionista. Leandro, que acho que dá chance e brecha para a gente fazer outros para frente aí, viu? Que tem muito assunto para a gente abordar ainda. Eu acho isso importante, o básico, depois ir avançando. A gente falou algumas coisas avançadas, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me contatar ali no Instagram, leandrolaborado.nutri, underline Nutri, pode me procurar lá, se precisar de alguma recomendação, marcar uma consulta, pode contar comigo. Maravilha, é isso aí. Só entrar em contato com o Leandro e com a gente aqui também, pode fazer o debate, que o Leandro também pode ajudar a responder no canal do Cadinho Treinamentos. Vou deixar o endereço aí, o link do canal, no Instagram também. O Leandro também pode responder direto no Instagram dele, quem quiser acompanhar lá, é bem legal. Bom, gente, agora encerrando e agradecendo aí a nossa audiência, o pessoal que esteve com a gente aí. Qualquer dúvida, eu gostaria muito de saber das dúvidas de vocês, mais perguntas para a gente poder também, mais para frente, realizar a segunda parte aí desse novo projeto, com diversos convidados. O Leandro, a gente, obviamente, pode trazê-lo mais uma vez aqui, porque nutrição é um assunto sem fim, né, Leandro? É verdade, tem muita coisa sempre inovando, tem várias estratégias, é isso aí. É, isso aí. Vai vir depois, eu tenho certeza, depois desse programa aqui, vão vir vários debates aí, vários questionamentos para a gente alimentar o próximo programa. Até breve, gente. Muito obrigado aí, um forte abraço. Um cadinho de prosa. Um cadinho de prosa para todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau.